Esses dias eu soltei aqui no canal um vídeo, né, onde fala que o feminismo radical e liberal está fritando o cérebro de algumas mulheres, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o machismo, né? O que que é o machismo? Porque às vezes o homem faz um comentário ali e a gente já acha que é machismo, enfim. Então, vamos estudar um pouquinho sobre o machismo? Eu dei uma pesquisada aqui no Google, né, para saber exatamente o que que é machista, o que que significa ser machista, né? Vamos para a leitura, então, vamos lá. O machismo, a ideia de que os homens são naturalmente superiores e mais fortes, mais racionais e etc. É um dos pilares do machismo. Realmente, mais forte eles são, né? Isso daí não tem como a gente negar. O homem, ele é mais forte que a mulher. Fisicamente, né? Apesar que tem umas grandonas aí que até bate nos homens, né? Mas enfim, no geral, sim, o homem, ele é mais forte que a mulher. Agora, superior, né? Isso é, se o mais forte, se for nesse ponto de vista que eu tô entendendo, né? Em questão de força mesmo, né? Agora, superior que a mulher, por que superior? E mais racionais, né? Eu acho que a pessoa ser racional, né? É independente do gênero, na verdade. Vamos lá. O machismo, ele tenta justificar por que as mulheres devem ocupar um lugar inferior na sociedade. Eles tentam justificar, né? Por quê? Seja no trabalho, na política ou na família, né? Então quer dizer que pro machista a mulher ela tem sempre que ser inferior. Manifestações do machismo. O machismo se manifesta de diversas formas. Vamos lá, meninas, vamos ver aí se agora vocês conseguem identificar aí qual que é o comportamento do machista. O comportamento do machista: agressões, assédio, comentários desdenhosos, interrupções, etc. Então, comentários desdenhosos. Chegamos a um ponto aí onde eu queria, tá? Porque aqui no canal, toda vez que eu solto algum vídeo falando do lado da mulher, né? Criticando os homens, alguns homens, né? Alguns homens, o comportamento de alguns homens, vem alguns, né, com aqueles comentários ali desdenhando, né, descendo a lenha, né, falando assim no vocabulário, no português, claro. Então, assim, eu penso, nossa, que cara machista. Então, não tô errada, né? Mesmo porque eu também eu deixo aqui bem claro que a gente não generaliza. Não é todo homem que é machista, não é todo homem. Alguns casos, assim como também não é toda mulher que é que é oferecida, nem toda mulher é interesseira, nem toda mulher só pensa em dinheiro, só quer homem rico, entendeu? Só que pro machista, sim, toda mulher, eles só veem defeitos, na verdade, né? E eles sempre acham que são os melhores. Então, corre desse tipo de homem. Machista, vamos tentar identificar aí o que é o machista e exterminar essa raça da nossa vida, porque a gente não precisa de homem machista, tá? Ser um homem macho, másculo, não significa ser machista. Vamos ver aqui alguns exemplos. Homens como já tinha citado, né? Homens que desvalorizam a opinião das mulheres em reuniões, sabe? Aqui mesmo, tá? Não precisa aqui, porque aqui o Google ele tá falando reuniões, mas aqui no canal mesmo, tá? Basta vocês entrarem em alguns vídeos meus aí e ver a opinião de alguns homens. Graças a Deus não são todos, né? Porque tem inscritos homens também, tem homens também que me acompanham, que são os amores, né? Por isso que eu falo que a gente não pode generalizar. Não são todos machistas, né? Graças a Deus. Mas vocês podem ver que tem muitos comentários de homem machista que ou eles criticam o que eu falo, né? Que é todo o direito de criticar ou não concordar, né? Só que sempre de uma forma que desmereça, que desvaloriza, né? Ou então eles comentam o comentário de outra, tá? Sempre desvalorizando, desmerecendo
a opinião da outra mulher. Outra coisa aqui, ó, empresas que pagam menos para mulheres que fazem o mesmo trabalho que os homens. Essa parte aí eu devo confessar para vocês que no meu caso nunca aconteceu, tá? Em todos os trabalhos que eu tive, eu nunca percebi, nunca aconteceu de eu ganhar menos que o homem, tá? Mas existe, a gente sabe, né? Professores que interroguem as mulheres, mas não os homens em aulas. Ah, tá. Aqui no caso tá querendo dizer os exemplos, né? Porque às vezes, não é aqui porque aqui tá dando exemplos de professores, né? Ó, tem um comentário com exemplo para vocês. Tem um comentário no vídeo onde eu falo sobre machista. Aí o cara me pergunta assim, o homem me pergunta assim, mas o que que é feminismo? É o feminismo? Não, desculpa. O que que é feminicídio na sua opinião? Como assim o que que é feminicídio? Você não sabe o que é feminicídio? Aí tem outro que cita também que esse número aí de feminicídio tá errado, né? Que na verdade a maioria das mulheres elas se fazem de vítima, que o coitado é o homem. Então é fake news, então. Tudo que a gente vê todos os dias nos noticiários. Então é fake news. É fake news isso. O que a gente vê na internet. Quer dizer que não, uma mulher, a cada 6 minutos no Brasil, uma mulher ou ela é violentada ou ela é morta. Entendeu? Então esses números aí estão tudo errado. Tá tudo errado. Tá tudo errado. O machista que tem razão. Tá? Então, isso é machismo, tá? O homem, ele sempre acha que ele é o melhor, tá? Ele desmerece a mulher que ele tem. Então, vamos correr, gente. Vamos correr desse tipo de homem. E você sabe uma coisa que tá acontecendo? Eu acho que é só isso mesmo o que eu queria. Um resumo aqui do Google, tá? Vamos deixar o celular de lado aqui e vamos falar sobre o que eu ando percebendo aqui na internet. Tem muitos conteúdos, muitos, inclusive você, mulher, aí você já deve ter visto. O homem também já deve, que estiver me assistindo, que tem um pouquinho de coerência aí, vocês concordam comigo. Tem muitos conteúdos aqui na internet que pra quê? Pra dar engajamento. O que dá engajamento? Polêmica. O mais assim preocupante, tá? O mais preocupante é que eu vejo muito conteúdo por engajamento, para dar engajamento, descendo a lenha das mulheres. E assim, literalmente eles generalizam. Eles falam uma vez em outra ali que não são todas, tá? Mas literalmente eles generalizam. É como se todas as mulheres fossem interesseiras, como se todas as mulheres quisessem viver nas costas de homem. Sabe, umas coisas, uns conteúdos assim, e dá engajamento, tá? Aí o homem que ele já tem a tendência machista, tá? Você imagina o que isso não faz na cabeça do homem? Porque eu fico pensando, assim como eu mudei o meu comportamento, eu comecei a enxergar a vida de outra forma, assistindo conteúdos, né? Estudando conteúdos, eu imagino que alguns homens que já têm a tendência ali a ser violento, a ser machista, a ser um agressor, se ele assiste esse tipo de conteúdo, você imagina o que isso não faz na cabeça de um homem, entendeu? Então é isso. Conteúdos que às vezes nem o criador, tá, vive aquilo lá. Esses dias eu fiquei assim, eu fiquei indignada porque era um canal até recente um cara falando. E no canal, o que ele fala? Que o homem tem mais é que ficar solteiro, que relacionamento é um problema. Até isso aí, tudo bem, sabe? Todo mundo tem o direito. Eu também prefiro ser solteira, enfim. Eu falo também para as mulheres aqui que é melhor ficar solteiro do que arrumar um encosto na vida. Só que daí tem uma hora que ele cita que o homem, ele tem mais é que procurar GP, tá? Quer dizer, olha o tipo de conselho, tá? E não foi esse caso não é isolado. Eu já vi outros canais falando sobre isso, de homem aconselhando outros homens a procurar GP, sabe? Que é melhor pagar uma GP do que ter um relacionamento. Que tipo de conselho é esse? Fala pra mim. Que tipo de conselho é esse?
Claro que às vezes brincando, né? Um amigo brincando com outro ali, fala assim, oh, nossa, é melhor pagar uma GP do que ter mulher, que mulher dá muito dor de cabeça. Mas você falar uma coisa dessa brincando é uma coisa, você aconselhar é totalmente diferente. E esse caso em específico que eu tô falando pra vocês desse canal, o cara tem relacionamento. Ele mesmo fala no vídeo que ele tem relacionamento. Quer dizer, sabe umas coisas que não tem um mínimo de coerência? Como que uma pessoa que ele tem um relacionamento, ele aconselha a outros a não ter relacionamentos e procurar GP? E a pessoa que está assistindo aqui, aquilo ali, aquele conteúdo, ela não se toca. Ela não percebe que o que ela está consumindo, sabe, só está fritando o cérebro dela. Porque ela quer tanto assim que alguém ajude ela, que alguém dê uma esperança, que ou sei lá, que fale alguma coisa que ela quer ouvir, né? Ela quer tanto que a pessoa fale aquilo que ela quer ouvir, que ela não para raciocinar. Ela não para raciocinar. Eu acho muito importante, sim, ter canais que ajudem as outras pessoas a crescer, tá? A crescer, a se desenvolver, a ser pessoas melhores, não ser pessoas piores, tá? Um canal que fale, que passe coisas boas, mensagens boas. Esses dias eu assisti um outro vídeo de um rapaz, eu até sigo ele, Resenheiro, se eu não me engano o nome do canal dele. Ele fala sobre desenvolvimento masculino. Só que pelo menos os vídeos que eu assisti até agora, em nenhum momento ele fala mal de mulher. Tem um outro também, de um outro rapaz também, que ele fala também sobre desenvolvimento, só que nesse caso ele fala já pros dois. Só que ele também não fala mal de mulher, tá? Esse rapaz que eu tô falando, esse resenheiro, se eu não me engano, ele conta, sim, que ele já teve problemas de relacionamento, que ele acha que ele até perdeu o apartamento dele, que ele se separou e teve que ir cada um pro seu canto. Só que em nenhum momento ele fala mal da ex, ele, sabe, ele só fala assim que para ele não deu certo e bola pra frente. E esse tipo de conteúdo que é bacana, né? Não um conteúdo onde estimula o ódio, não é estimula o ódio, excita o ódio. Não um conteúdo que excite o ódio daquela pessoa que às vezes já tem uma tendência ali, entendeu? As pessoas não são todas iguais, as mulheres não são todas iguais, os homens não são todos iguais. A gente não pode generalizar as coisas. Tem um outro caso também de um cara aí que ele é até bem famoso, né? Ele é até bem conhecido. Inclusive teve esses dias um comentário aqui que o cara, a pessoa que comentou no meu vídeo, ele falou exatamente o que o cara fala. Fala, nossa, esse daí já fritou o cérebro dele já. Que mulher acima dos 30 já não serve mais, mulher tatuada já não serve mais, mulher com filhos já não serve mais, né? Quer dizer, ai, ai, o homem é a coisa mais linda do mundo, dá pra vocês imaginar, né? Então ele tem que dar graças a Deus que uma mulher queira ele. Ele tem que dar graças a Deus se alguma mulher quiser ele, tá? Tanto o homem do que comentou, quanto quem cria esse tipo de conteúdo. Aí depois, essa mesma pessoa, essa mesma pessoa que fala isso, arruma namorada tatuada. Arruma namorada de cima de 30 anos. Sabe? Eu acho muito importante, sim, ter conteúdos masculinos para o desenvolvimento do homem. Porque tem homem que tem a estima baixa. Tem homem que tem. Assim como tem mulheres que têm também. Tem pessoas que precisam ter, sabe? Que precisam ouvir, que precisam aprender a se desenvolver, né? A crescer. Só que para pro lado do bem, gente. Não querer se desenvolver ofendendo o outro lado, criticando o outro lado e falando que o outro lado não presta, que não, sabe? Então isso é uma coisa que eu sempre vou bater, sempre na mesma tecla aqui. Eu sempre vou falar sobre isso. Não consumam conteúdos que vai fritar o cérebro de vocês. Não consumam conteúdos que, sabe, que ao invés de fazer você se desenvolver e crescer, vai fazer só você cair, tá? É isso. Então, meninas, tá? Se vocês perceberem um sinalzinho que seja desse tipo de homem, corre, tá? Não aceitam, não fiquem, não se relacionem com homem machista. Se você vê o cara fazendo esse tipo de comentário escroto, sabe? Que mulher acima dos 30 já não serve, ou que mulher é mãe solteira não serve,
foge desse tipo de homem, tá? A gente não precisa desse tipo de homem na nossa vida, a gente não precisa, tá bom? Então isso é um alerta para as meninas aí ficarem bem espertas, foge desse tipo de homem, tá? Porque o cérebro deles, ó, já fritou, né? Então é isso. A conversa de hoje foi essa. Eu ia fazer até um vídeo rapidinho, ia estar uns 5 minutinhos, mas passou um pouco aí, né? Porque eu me empolguei. Mas é que a gente tem que estar atenta, a gente tem que estar alerta com quem a gente se envolve. Obrigada por quem chegou até aqui. E se não for inscrito, se inscreve aí no canal. Vamos criar uma comunidade grande aí no YouTube, tá bom? E curte o meu vídeo também, tá? Beijos no coração de cada um de vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.